Olá, gente, tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada, né? A gente viu, nós começamos a aprender sobre um gênero textual diferente, que é o poema, e eu passei para vocês uma atividade de interpretação de um poema. Então, nós vamos corrigir agora. O poema foi esse aí, que tem como tema Mistério de Amor, de José Paulo Paes, certo? Então, vamos ver quais foram as perguntas. Primeiro, o poema propõe uma pergunta. Observe. É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Então, qual seria a sua primeira resposta a essa pergunta? Quem é que beija quem? Então, registre isso em seu caderno. Então, essa resposta é a resposta pessoal. Vocês que vão dizer se vocês acham que é a flor que beija ou se é o beija-flor. Segunda questão foi a respeito das cores. Como eu falei para vocês, no poema, ele está envolvido mais do que apenas as palavras, mas também as imagens e as cores que são usadas para representar essas imagens. Sobre essas cores, a primeira pergunta diz assim. Observe a imagem à esquerda, vocês vão ver lá no poema, tem um pássaro e o beija-flor à esquerda. E lá, o vermelho das pétalas parece refletir na cabeça do beija-flor. Aí a pergunta é, em que outros tons de cor do pássaro pode-se perceber a presença do vermelho? Então, quando vocês forem lá observar, vocês vão ver que isso acontece nos tons de lilás e rosa. Aí a letra B diz assim, na imagem da direita, o vermelho ainda mais presente parece refletir a ave na flor e vice-versa. Explica essa afirmação. Então, isso acontece porque como a cor vermelha é bastante presente tanto na flor como no beija-flor, ela parece aproximar esses dois elementos, fazendo assim que reflita um no outro. Aí a letra C diz assim, há verde na flor e no beija-flor, e há vermelho na flor e no beija-flor. O que essa escolha e distribuição de cores pode significar com relação ao amor? Então, vocês vão dizer com relação a essa cor, verde e vermelho. Porque o autor usou essas cores, o que isso quer falar ou quer dizer com relação ao amor, já que é disso que o texto trata. E agora, depois que vocês responderem isso, que é a resposta pessoal, vocês vão escolher do quadro aí algumas palavras ou expressões que podem expressar melhor a presença dessas cores. E se vocês tiverem alguma outra palavra que vocês acham que também pode expressar, vocês também podem colocar. Então, aí também resposta pessoal. Agora vamos falar sobre o movimento. Na letra A pergunta assim, na imagem da esquerda, quem parece estar se movimentando em direção ao outro elemento e quem parece aguardar? Então, quando vocês pararem lá para observar a imagem da esquerda, vocês vão perceber que é o beija-flor que parece estar se movimentando em direção à flor. E isso foi representado como se ele estivesse batendo as asas, deslocando-se assim em sua direção. E a flor é que parece estar aguardando. Então, quem está se deslocando é o beija-flor. O desenho mostra isso, porque o beija-flor está batendo as asas e a flor está aguardando que o beija-flor venha até ela. Aí a pergunta B. E na imagem da direita, o que ocorre? Então, o beija-flor, ele está pousado no galho. Então, ele que está aguardando a flor que vai ao seu encontro, o que se pode deduzir pelo alongamento e pela inclinação de uma de suas pétalas em direção ao pássaro. Então, nesse caso aí, na segunda figura, quem está se movimentando em direção ao beija-flor é a flor. Letra C, o que se pode concluir do movimento entre o beija-flor e a flor? Então, a gente pode concluir que ambos parecem se movimentar um em direção ao outro. Em uma imagem que se movimenta é o beija-flor, na outra, quem se movimenta é a flor. Agora, trabalhando com linguagem de construção de texto, a pergunta é a seguinte. Há um som muito repetido no texto, que é a letra B. Aí pede para você pronunciar em voz alta, de novo, lá o texto, e ver qual é o movimento feito pela boca ao pronunciar esse som. Então, quando vocês fizerem essa leitura, vocês vão ver que os lábios eles se juntam ou se encontram quando vocês pronunciam a letra B, certo? E a próxima pergunta diz assim, o que esse movimento dos lábios pode expressar? Então, ele pode expressar o movimento de um beijo
né? Como o texto ele fala de um beijo, ou a formação de um bico com os lábios. Que para o beija-flor, é isso mesmo que ele faz, né? Ele faz um biquinho nos lábios. Aí a segunda questão. Há um jogo de palavras entre os versos e as estrofes. Aí pede para você observar a organização. Você vê aí a primeira parte e a segunda parte, né? Onde, como essas palavras estão sendo organizadas. Aí a letra A pergunta o seguinte. Podemos dizer que há trocas de posições entre as palavras no texto ao compararmos a primeira e a segunda parte do poema? Então, aí tá claro que sim, né? A expressão beija-flor e a expressão flor, elas mudam de lugar na primeira e na segunda estrofe. Então, primeiro, na primeira parte, quem vem falando primeiro é o beija-flor. E depois, fala da flor. Já na segunda parte, primeiro fala da flor e depois fala do beija-flor. Então, há realmente essa troca de posições. Na letra B, pergunta. Como você responde agora a pergunta proposta no poema depois de ter lido a imagem e analisado o jogo de palavras? Então, lá no início, ele perguntou qual era a sua resposta, se quem beija é o beija-flor ou é a flor. Então, você deu lá uma resposta. E ele quer saber agora se a sua resposta continua a mesma ou se ela mudou. Então, resposta pessoal, né? Vocês vão dizer se está a mesma ou se houve mudança. Letra C. Antes de iniciar a análise dos versos e das imagens, você propôs uma resposta à pergunta do poema. Depois de reler o texto dessas questões, você confirmou ou modificou? Então, você vai dizer, foi modificado a sua resposta ou continuou a mesma? Na letra D. Paralelismo. Pode ser explicado como semelhança ou correspondência entre duas ou mais coisas, simetria. Ao se considerar o paralelismo na linguagem, pode-se pensar na maneira semelhante de se organizar ou se dispor imagens ou frases de um mesmo texto. Então, será que a gente pode dizer que existe paralelismo na forma como o poema se apresenta? Será que realmente há semelhança entre duas ou mais coisas aí nesse texto? Então, a gente pode dizer que sim, né? Porque, primeiro, há paralelismo entre as imagens, né? Pelos usos das cores que foram semelhantes, tanto no beija-flor quanto na flor. Também a gente vê que o movimento do beija-flor e da flor existe, né? Em uma imagem que se movimenta é o beija-flor e na outra quem é a flor. Então, também existe paralelismo aí. E entre as palavras nos versos, né? Que elas estão dispostas de modo parecido também. Se vocês observarem aí, elas estão sendo expressas de formas parecidas. Então, há paralelismo nos três aspectos. Tanto nas imagens, quanto no movimento, como nas palavras que estão sendo escritas. Aí, terceiro diz assim. Pela leitura do texto, como se pode ser explicado o título Mistério de Amor? Então, a gente pode explicar esse título porque o amor é um mistério, né? Ou que o amor tem mistérios para serem descobertos ou desvendados. Nesse caso do texto, o mistério que deveria ter sido descoberto aí, ok, é descoberto, é quem beija quem, né? Quem é o beija-flor ou a flor. A gente viu que ambas coisas acontecem. E a quarta questão pergunta. O poeta utilizou dois seres vivos, não humanos, para tratar dos mistérios de amor, que foi o beija-flor e a flor. Na sua opinião, o amor, da forma como o poema apresenta, é mais fácil de ser encontrado em seres humanos ou em seres da natureza? Então, aí também é resposta pessoal. O que é que você acha? Esse tipo de amor que foi tratado aí no texto, é mais fácil você encontrar nos seres humanos, nas pessoas, ou em seres da natureza como o beija-flor e a flor? Vocês vão dizer e vão justificar a resposta de vocês, ok? Resposta pessoal aí também. E é isso, a aula de hoje fica por aqui, nós já corrigimos a nossa atividade. Espero que vocês tenham acertado tudo direitinho, espero que tenham feito, principalmente, certo? E até a próxima.